Vamos agora direto a Nova York saber qual o clima na cidade para a chegada do furacão Sandy. A situação é de emergência diante da previsão de ventos de até 250 km por hora. A repórter Daniela Traud vive lá e dá mais informações. Olá, Daniela. Nova York amanheceu como nesta segunda-feira com a aproximação do furacão? Sem ninguém nas ruas? Nova York realmente, literalmente, parou a espera do furacão Sandy. A cidade está em absoluto silêncio desde as 7 horas da noite de domingo, quando o sistema de metrô parou de funcionar por ordem da prefeitura. Por aqui, todas as linhas de ônibus e trens deixaram de circular sem data prevista para retorno. E isso pelo menos até a passagem do furacão por aqui, o que deve acontecer no começo da noite desta segunda-feira. Túneis e pontes também podem ser fechados a qualquer momento. E sobre a população, mais de 370 mil pessoas tiveram de deixar suas casas como plano de contingência e área de maior risco de alagamento e impacto. Mas a situação agora é de total silêncio, no aguardo mesmo da chegada do furacão. Daniela, enquanto a gente conversa, a gente vê imagens aí da costa de Maryland. A gente vê que o mar já está muito revolto, ondas grandes, né? E com a aproximação da chegada de Sandy a essa costa nordeste americana. Qual é a informação que os alertas que agora são emitidos pela televisão aí em Nova York dizem a respeito da categoria do furacão? Olha, a categoria do furacão, segundo o Centro Nacional de Furacões, que envolve o governo americano, ou seja, todo o país, é categoria 1, mas os meteorologistas e especialistas dizem que é para as pessoas não se ligarem nesse número 1, porque a força do furacão vai ser muito grande devido a outras duas formações meteorológicas que estão sobre Nova York. Então, o governo estima que pelo menos 50 milhões de pessoas sentirão os efeitos do furacão numa área que vai desde a Virgínia até o estado de Massachusetts, no nordeste do país. Há plano de retirada de moradores de Nova York? Sim, mais de 370 mil moradores já tiveram de deixar suas casas nessas áreas de maior risco de alagamento e impacto. E a prefeitura também disponibilizou abrigos em toda a cidade. Mas aquelas pessoas que não tiveram que deixar suas casas levaram os alertas de emergência muito a sério. Por exemplo, as filas no supermercado de Nova York eram imensas na noite de domingo, com espera de pelo menos meia hora para se conseguir chegar ao caixa. Hoje, por exemplo, vai ser muito difícil comprar qualquer suplemento para você manter o estoque em casa. A ordem é permanecer em casa com estoque de água, enlatados, lanterna, rádio, porque a força dos ventos pode provocar quedas de energia e alagamentos por toda parte. Em Nova York, isso inclui desde o sul, na região de Coney Island, no Brooklyn, até áreas mais ao norte de Manhattan. Daniela, você já vive em Nova York há algum tempo. Tinha vivido algo assim antes? Nessa categoria, não. A gente teve o furacão Irene nos últimos meses, se eu não me engano, foi no final do ano passado também, mas não com tanta força e com alerta de nível máximo de emergência. Um exemplo disso que a gente pode citar é que a última vez, por exemplo, que a Bolsa de Nova York fechou por causa do tempo foi em 1985, há mais de 25 anos, portanto. Dessa vez, a Bolsa de Valores de Nova York vai estar fechada até o furacão passar, assim como apresentações na Broadway, no Carnegie Hall, reuniões na sede da ONU foram canceladas. O prefeito Michael Bloomberg declarou, por exemplo, que a cidade tem um plano, que se for seguido, tudo deve ficar bem. Mas aqueles que não seguirem vão colocar vidas em risco, incluindo as equipes de resgate. O fato de ser uma ilha traz mais pavor, mais pânico a essa situação? Creio que as pessoas que moram nas áreas costeiras devem estar em alerta máximo se não tiverem evacuado. Houve alguns casos que as pessoas foram ameaçadas até de serem presas caso não deixassem essas áreas devido ao perigo mesmo de permanecerem por lá. As pessoas na região de mar, sim, devem ficar muito preocupadas, mas Nova York é uma ilha cercada de rios por todos os lados. Então, o alerta deve ser intenso mesmo. A média do furacão Sandy no momento, segundo o Centro Nacional de Furacões americano, é de ventos de 135 km por hora. Aqui em Nova York, os efeitos já começam a ser sentidos. Por exemplo, chove, o vento está forte e, claro, todo mundo dentro de casa em silêncio à espera do furacão. E na televisão, Daniela, quais são as imagens e esses warnings, esses alertas que geralmente são emitidos quando acontece ou a passagem de um furacão ou algum evento meteorológico mais forte? Os repórteres das televisões nacionais estão a postos nas áreas onde eles podem chegar, claro, porque também não pode
podem ser colocados em risco e mostram realmente esse vento forte, as ondas fortes. Um agravante aqui em Nova York é que a lua cheia, portanto a maré está alta. Isso significa que o efeito das ondas deve ser maior. Então as pessoas devem ficar realmente bastante antenadas e preocupadas com o que deve acontecer. O Departamento de Transportes anunciou que quase 7 mil voos foram cancelados na costa leste do país. E segundo as autoridades locais, o furacão vai atingir os Estados Unidos ao sul do estado de Nova Jersey, que fica mais ou menos a 150 quilômetros aqui de Nova York. Há uma previsão do horário da chegada exato? As autoridades dizem entre 8 horas da noite de hoje e meia-noite do horário de hoje, mas pode ser um pouco antes ou um pouco depois. Esse deve ser o período de maior pico e de maior alerta de ventos fortes e possíveis alagamentos por toda a cidade e os outros estados que eu já citei, né? Virgínia até ao norte de Massachusetts. Há, inclusive, estado de emergência em Washington, não? Sim, incluindo Washington. O presidente Obama se reuniu com o Centro Meteorológico, Centro Nacional de Furacões ontem. Foi o próprio presidente que emitiu esses alertas, declarou estado de emergência em vários estados do país. As pontes que ligam Manhattan ao Brooklyn e também ao Queens, elas estão com previsão de serem fechadas na hora da chegada do furacão? Nesse momento, túneis e pontes estão abertos, mas eles podem ser fechados a qualquer momento. Os 2 túneis que cortam a parte sul de Nova York já foram fechados parcialmente, ou seja, apenas uma faixa desses túneis está aberta para carros passarem, mas provavelmente, conforme o dia for passando e for chegando mais à noite, esses túneis com certeza deverão ser fechados a mando da prefeitura. A sensação de quem vive aí há algum tempo é que a cidade virou uma cidade fantasma? Olha, eu dei uma volta já aqui pelo meu bairro, realmente não tem absolutamente nenhuma pessoa circulando pela rua, poucos carros. E Nova York é uma cidade que nunca dorme, que o barulho do metrô é constante, as luzes estão sempre acesas. Realmente, nessa segunda-feira é uma segunda-feira diferente na história da cidade, creio que na história do país. Alguma previsão, Daniela, de quando tudo voltaria ao normal? Olha, isso tudo vai depender do impacto que o furacão vai causar quando atingir a costa. Mas, segundo autoridades, declarações de algumas autoridades já feitas, isso não deve acontecer antes de terça-feira. Portanto, creio que vida normal apenas a partir de quarta-feira aqui em Nova York.